dia a todos e a todas. Eu sou Josélia Alves, sou arquiteta e urbanista, sou professora e pesquisadora da Universidade Federal do Acre, e, no momento, estou como conselheira federal do CalBR, e, este ano, coordenando a Comissão de Política Urbana e Ambiental do CalBR. Sejam bem-vindos. É com grande satisfação que a gente vai iniciar essa mesa, né, com uma discussão sobre a questão de gênero e a mobilidade urbana. E nós temos aqui nossos três convidados, que é a Viviana, a Daniele e o Marcos. Nós vamos fazer o seguinte, nós estamos pensando 20 minutos, tá, de apresentação para cada, e vamos deixar o final para as perguntas e a discussão, ok? Tá bom? Então, a gente faz as apresentações e, no final, a gente abre para debate. Pode ser? Então, Viviana, a palavra é sua. Obrigada. Muito obrigada. Bom dia, esse é tudo mi portuñol. Mi nombre es Viviana Tobón, yo vengo de la ciudad de Medellín, Colombia. Trabajo para la agencia metropolitana que coordina los temas de movilidad en la región metropolitana de Medellín. Esta agencia se llama Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que es como en realidad se conoce o se llama la región metropolitana de Medellín. Medellín es la segunda ciudad más importante de Colombia, célebre por muchos años por algunos problemas que hoy no nos enorgullecen mucho, pero que en los últimos 10 años se ha convertido en un referente de innovación, de resiliencia, de capacidad de cambiar desde la parte, digamos, más esencial de nuestra sociedad. Yo quiero dar las gracias por la invitación, por permitirnos presentar y aportar a la discusión de este congreso tan interesante, donde confluyen la experiencia y el entusiasmo de arquitectos en formación desde la academia. Les aclaro, yo soy abogada, pero digo yo abogada en desuso, porque nunca, si hoy perdiera mi trabajo en movilidad no sabría qué hacer en medio de los abogados. He dedicado toda mi vida profesional a trabajar por la ciudad, porque la ciudad sea un espacio amable y seguro para todos y para todas las personas. Y creo profundamente que la movilidad es uno de esos puntos de mayor, que puede marcar más calidad de vida y más igualdad o incluso desigualdad entre las personas que habitan la ciudad. Como el tema que nos ocupa hoy es el enfoque de género y la visión de la ciudad vista desde los ojos de la mujer, yo voy a tratar, sé que tenemos muy poco tiempo, pero voy a tratar de hacer unas reflexiones generales a partir de datos que obtenemos de nuestra encuesta Origen-Destino. Es posible que sea mejor que yo me ponga de pie para poder seguir bien la presentación. Algunos datos que sencillamente son estadísticas que nos ayudan a corroborar, digamos, afirmaciones o realidades que tenemos en relación con la vida de la mujer en la ciudad y cómo se moviliza la mujer en la ciudad. Y les quiero presentar muy rápidamente dos casos exitosos que hemos desarrollado en Medellín que pueden aportar a mejorar en algo, o son un esfuerzo para mejorar en algo esas condiciones de movilidad de la mujer. La primera, estamos acá un poco… La primera reflexión sería ¿por qué hablar de movilidad y género? ¿Por qué empezamos, después de mucho hablar de la movilidad, la relación de la movilidad con la ciudad? ¿Por qué empezamos en los últimos años a tratar de tener un enfoque diferencial sobre la mujer, la movilidad y la ciudad? Creo que muchos estudios ya lo han empezado a decir.
En la mayoría de los países, no sé acá, pero en nuestra ciudad las mujeres somos mayoría, somos cerca del 52 o 53%, casi 54% de la población de la ciudad, y eso marca de alguna manera una diferencia también en la forma que nos movemos. En el caso de nuestra ciudad, a diferencia de otras ciudades, las mujeres tienen menos viajes en comparación con los hombres, hacen el 50% de los viajes si lo comparamos con ser hoy mayoría en la población, pero hay una realidad y es que las mujeres tenemos patrones y hábitos de movilidad que son más complejos y muy diferentes a los patrones de viaje de los hombres. Yo creo que me van a tener que ayudar a pasarla muy bien. ¿Cuáles son esos viajes más complejos? Las mujeres, por la misma forma y los roles que nos ha entregado la sociedad de cuidadoras, de amas de casa, en el último siglo hemos pasado de ser las cuidadoras de casa a ser grandes protagonistas de la vida profesional, pero no hemos dejado del todo ese rol de cuidado de los otros en la casa. Eso hace que nuestras dinámicas de viaje sean cada vez más complejas. Tenemos más viajes. Cuando vemos el motivo por los cuales las mujeres se movilizan en nuestra ciudad, encontramos que a diferencia de los hombres hacemos menos viajes de trabajo, hacemos un poco menos de viajes de estudio y hacemos muchos más viajes relacionados con recoger a alguien, hacer las compras, diligencias, y cuando analizamos cuántos viajes hace una mujer en relación con un hombre, en el caso de nuestra ciudad, los hombres hacen cerca de 2.2 viajes en el día. Las mujeres están haciendo cerca de 3 viajes en el día, asociados a dejar los niños en la escuela, ir al trabajo, hacer la compra, tratar de tener un poco de vida, hacer ejercicio, tener acceso a otras dimensiones de la vida sin dejar y abandonar lo que hacemos generalmente. Adelante. Tenemos además como realidad, que también lo han dicho muchos estudios, nuestros datos lo corroboran, las mujeres en nuestra ciudad caminamos más, pero además dependemos más del transporte público. Cuando vemos los datos encontramos que tenemos menos acceso a los modos motorizados, que en el concepto de nuestras ciudades modernas los modos motorizados son como ese ideal de movilidad, ¿no? Es decir, todos vamos pasando por caminar, utilizar el transporte público, en tanto tenemos ingresos que nos permitan finalmente motorizarlos. Sabemos eso lo que está causando en términos de externalidades en nuestras ciudades. Pero nosotras las mujeres, los datos lo corroboran, tenemos mucho menos acceso a los modos motorizados y por tanto dependemos más de caminar y del uso del transporte público. Adelante. Pero ¿en qué condiciones caminamos? Cifras y datos de nuestra ciudad. El 33% de las mujeres que caminan en nuestra ciudad son mujeres amas de casa, ¿cierto? Son mujeres que no van a tener un ingreso propio, seguramente caminan porque al carecer de ingresos propios utilizan el caminar como su única forma de movilidad. El 45% de las mujeres caminan más de 1 kilómetro al día, eso no es una distancia corta, y el 81% de las mujeres que caminan pertenecen a los estratos socioeconómicos medio, bajo y bajo. Es decir, son personas que carecen nuevamente de los ingresos suficientes para acceder a un modo de transporte que implique un mayor gasto. Pero un poco la fotografía lo que nos muestra es, caminamos y en qué condiciones caminamos. ¿Qué ha hecho la ciudad para otorgarnos y darnos espacios dignos para que caminemos? Si a eso le sumamos que el 81% de las personas de las mujeres que caminan son de estratos medios y bajos, eso quiere decir que su visión no está en las élites de las personas que toman las decisiones de en qué invertir y cómo invertir el dinero en la ciudad. Esta es la realidad de las mujeres que caminan hoy. Adelante. Las mujeres utilizan más el transporte público. En el caso de nuestra ciudad tenemos que el 78% de las mujeres que utilizan el transporte público deben hacer más de una etapa de viaje, es decir, tienen que hacer al menos un transbordo en su camino, el 78%. Y cuando hacemos un zoom en la forma en que utilizan ese servicio de transporte, tenemos que gastan el 25% más del tiempo que los hombres. Es decir, de entrada tenemos también una condición aún peor en la forma en que nos relacionamos con el transporte público. Y aquí no traigo la realidad de apuño de todas nuestras ciudades, lo vulnerables que somos las mujeres al estupro, a los comportamientos indebidos en el uso del transporte público. Adelante.
Y tenemos una tercera realidad que también la dicen mucho la literatura y nuestros datos lo corroboran, y es que las mujeres hacemos desplazamientos más cortos, tenemos patrones de viajes más complejos, viajamos más, pero nuestros viajes son más cortos, lo que nos hace particularmente aptas o potenciales para promover modos de movilidad activa, ¿cierto? Dependemos más del transporte público, caminamos más, tenemos menos acceso a los modos motorizados, hacemos viajes más cortos, por lo tanto, en todas las políticas de movilidad somos una muy buena población para promover modos como la bicicleta y como la caminata. Adelante. Y la pregunta es ¿cómo entonces nos relacionamos en nuestra ciudad con la bicicleta? A pesar de esta realidad, cuando hacemos un análisis de la utilización de la bicicleta como modo de transporte en Medellín, tenemos que únicamente el 11% de los viajes en bicicleta son realizados por mujeres. Esto parecería ser solo una cifra fría si no escondiera una realidad de apuño, una realidad compleja. Y es que la bicicleta es uno de los termómetros de qué tan incluyente y segura es nuestra ciudad. Las mujeres tenemos mucha más percepción y mucho mayor aversión al riesgo que supone movilizarnos en modos de transporte más riesgosos. Cuando tenemos una baja utilización de la bicicleta por parte de las mujeres, encontramos que algo está pasando en la forma que estamos diseñando las ciudades y la forma en que estamos configurando el espacio público. Entonces, cuando vamos al uso de nuestro sistema de bicicletas públicas, encontramos que hay un comportamiento un poco mejor. El 22% de los viajes de nuestro sistema de bicicletas públicas es hecho por mujeres. ¿Qué quiere decir? Hemos mejorado un poco, nuestro sistema le da un poco más de seguridad a la mujer, pero todavía tenemos mucho que hacer en materia de la ciudad que estamos consolidando. Y la distancia promedio de los viajes que utilizamos hacemos viajes de distancia de 3.8 kilómetros. Yo creo que podemos funcionar remotamente entonces mejor. Sí, creo que está muy lejos. Entonces, siguiente, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás del hecho que las mujeres utilicemos menos la bicicleta como modo de transporte, teniendo mucha potencialidad por las dinámicas, la complejidad de nuestros patrones de movilidad, el hecho que hagamos viajes, mucho más viajes y viajes cortos y que dependamos más del transporte público, de la caminata y tengamos menos acceso a los modos motorizados? Pues hay realidades. La primera realidad, lo decíamos ahora, las mujeres tenemos más aversión al riesgo y percibimos la bicicleta como un modo de transporte más peligroso. Dirán, ¿será que las mujeres somos en general más miedosas por el hecho de ser mujeres? Yo creo que no. Creo que la ciudad no ha sido diseñada bajo la escala y la mirada de la realidad de nuestras mujeres. Ahora en una fantástica conferencia que escuchábamos de nuestra amiga Gisela de México, nos hacía una pregunta y nos decía, ¿cuántas de nosotras caminamos en una calle o andamos en bicicleta en una calle siempre con los 5 sentidos alerta, sintiendo cada sombra o cada ruido que se nos acerca? ¿Cuántas estamos llegando a la casa con las llaves en la mano para poder entrar rápidamente y no darle oportunidad a la ciudad a que nos haga daño? Esa mirada, esos ojos las tenemos nosotros, no los hombres que diseñan y que gestionan la ciudad. La segunda realidad es que tenemos una mayor percepción de inseguridad asociada a las condiciones del entorno. Insisto, lo decimos, no solo tenemos mucha más aversión a poder ser atropelladas, a poder ser víctimas de un atropello de un vehículo, sino también tenemos una mirada muy distinta sobre lo que significa el entorno. Tercero, tenemos prejuicios sociales asociados al ciclismo urbano. Es muy natural en nuestras ciudades latinoamericanas, quedamos presos de ese modelo de ciudad moderna que nos vendieron los americanos durante los primeros años del siglo XX, que los ratificaron durante la segunda parte del siglo XX con esas ciudades modernas, segregadas, de grandes autopistas, donde el vehículo se convirtió en ese símbolo y en esa forma de estatus. Entonces, muchas veces en nuestra cultura latinoamericana consideramos que la bicicleta puede hacernos perder esa elegancia, ese estatus que nos da el vehículo particular. Y además encontramos, y muchos estudios lo dicen, que las mujeres en ocasiones tenemos habilidades menos desarrolladas para relacionarnos con el entorno de la ciudad cuando utilizamos la bicicleta. Entonces, estas barreras que encontramos en el uso de la bicicleta para las mujeres, que de alguna manera pueden ser la explicación de por qué en la ciudad de Medellín solo el 11% de los viajes en bicicleta los hagan mujeres. Claro, sabemos que tenemos una ciudad compleja,
que no está hecha para nosotros, que no considera los riesgos y la mirada femenina sobre la vivencia de la ciudad, hemos tratado de superarlos con 2 proyectos que les quiero contar. No sé cuánto tiempo más tenemos, está llevando el tiempo. Adelante. 10 minutos, muy bien. Entonces voy a pasar rápidamente por estos 2 proyectos, un poco para contarles 2 formas que pueden ser un avance en tratar de hacer una ciudad más incluyente y convertir especialmente la caminata y la bicicleta en una opción de movilidad que se acomode a estas dinámicas de viaje de las mujeres. Adelante. Adelante. El primero que tenemos es la biciescuela. La biciescuela es la biciescuela para adultos. La empezamos a implementar en el año 2016 en Medellín. No vamos a decir mentiras, es una práctica aprendida de nuestros amigos de Ciudad de México que arrancaron con la biciescuela para adultos Ecobici. Decíamos, es importante que los adultos se relacionen con la bicicleta desde otra perspectiva. Colombia es un país fundamentalmente ciclista, todos nosotros de chicos nos regalaron una bicicleta, no tenemos esa gran dificultad de adultos que no utilizan la bicicleta, pero la bicicleta para nosotros es un artículo fundamentalmente deportivo, que utilizamos cuando somos chicos, cuando somos niños y lo dejamos guardado en casa cuando crecemos porque queremos acceder a otros modos de transporte. Entonces dijimos, ¿por qué no hacer una biciescuela? Primero, para aquellos que nunca pudieron aprender a utilizar la bicicleta, pero segundo, para aquellos que sabiendo utilizar la bicicleta, sabiendo montar en bicicleta, no tienen las habilidades para relacionarse con la ciudad, con el entorno de la ciudad. Algo que parecía, digamos, no muy enfocado en temas de género, en temas de mujer, pero con la práctica nos encontramos que era una gran herramienta poderosísima para llevar la bicicleta como modo de transporte a la población femenina. ¿Qué encontramos? Empezamos a operar nuestra biciescuela los domingos en las ciclovías, que son nuestros paseos dominicales de bicicleta, y empezamos a abrirla haciendo una convocatoria a todo el público, y rápidamente nos encontramos que más del 70% de nuestras alumnas eran mujeres, pero no solo mujeres, sino mujeres mayores de 50 años. Encontramos que la biciescuela era un gran espacio para llevar un mensaje de una ciudad distinta a unas mujeres que a veces en las políticas, en la visión de las políticas tradicionales de movilidad, se nos escapan completamente de nuestra visión. Hoy nuestra biciescuela ha capacitado a cerca de 3.000 mujeres, se ha convertido ese espacio en un espacio de encuentro, de amistad, de tejer lazos entre ellas, pero además de aprender a relacionarse de una manera distinta con la ciudad. Hoy encontramos que nuestras alumnas, tenemos alumnas desde los 45 años hasta casi 70, 75 años, que nunca aprendieron a utilizar la bicicleta y que han encontrado en la biciescuela una forma de empoderarse y de vivir de una forma distinta la ciudad. Y el otro proyecto que quisiera mostrarles, que tiene mucho que ver incluso con porque hace parte de un proyecto de renovación de espacio público que ha sido desarrollado en una zona de la ciudad con una, digamos, prevalencia importante de personas mayores de 60 años, con una visión muy tradicional sobre lo que debe ser el espacio público, a pesar de que los cambios que hacemos profundos en el espacio público resultan siendo aún más beneficiosos para las personas que tienen hoy su movilidad, digamos, un poco limitada por cuenta de su edad. El Corredor Verde La Picacha. El Corredor Verde La Picacha es un corredor que acabamos de desarrollar, entregamos hace poco. De hecho, fue reconocido como la mejor práctica en cicloinfraestructura y movilidad activa del país. Por nada distinto a que trata de hacer una apuesta de transformación integral de un espacio. Este corredor era un corredor que recorre la ciudad de occidente al centro, de occidente al centro, a través de una quebrada, una canalización, un arroyo que nace en la parte rural de la ciudad y desemboca en el río que nos atraviesa, en el río Aburrá o el río Medellín, pero que había sido en el enfoque tradicional de desarrollo de la ciudad del siglo pasado, había sido entregada fundamentalmente a la circulación vehicular. Esa circulación vehicular se había convertido en una cicatriz urbana que dividía 2 barrios donde las personas no podían pasar de un lugar a otro, donde dependíamos profundamente del vehículo particular, del auto y de la motocicleta para movilizarnos.
y que habíamos olvidado la gran potencialidad que tiene la ciudad como espacio de encuentro y espacio de recreación. ¿Qué hicimos en este lugar? Insisto, una zona donde muy buena parte de la población son personas mayores de 60, de 70 años. Creíamos que era importante hacer una redistribución del espacio. Claro, queríamos en principio hacer una ciclovía, una ciclorruta, claro que sí, pero encontramos que había más potencialidad en desarrollar un proyecto integral que no solo, digamos que en la superficie suponía, claro, dar más metros cuadrados de espacio público para los habitantes de la zona, pero en el fondo escondía una profunda discusión ideológica. Y la profunda discusión ideológica es quién tiene derecho a la ciudad. Únicamente las personas que toman las decisiones, que generalmente son el 20-25% de una ciudad que tienen acceso a un automóvil o una motocicleta. Esas son las personas que pueden tomar las decisiones sobre quién utiliza la ciudad. O más del 70%, que es la realidad de nuestras ciudades, que son las personas que dependen del transporte público, de caminar y utilizar la bicicleta como forma de movilizarse. Entonces planteamos una redistribución del espacio, una intervención de paramento a paramento, de fachada a fachada de un gran corredor de casi 4 kilómetros de extensión, y lo que dijimos es, hoy tenemos un espacio dedicado fundamentalmente al 25% de la población, vamos a entregárselo a ese 75% de la población. Entonces, esos casi 12 metros que teníamos de fachada a fachada, hicimos una redistribución, tomamos la calzada vehicular a un solo carril, zona 30, inducida por infraestructura y no por señalización, y planteamos una recuperación del sendero de la Quebrada para que tenga esa conectividad, esa potencialidad de biodiversidad y ecológica, y recuperamos todo el espacio público del paramento, del costado del paramento, y hicimos una muy buena ciclorruta directa, coherente, segura, todo lo que nos dicen los manuales holandeses de cómo debe ser una buena ciclorruta. Adelante. Voy a pasar muy rápido porque sé que ya se me está acabando mi tiempo. Si me ayudas a pasar rápido. Varios elementos y varias discusiones. Llevamos la ciclorruta al costado derecho, una gran discusión que existe en si la ciclorruta debe ir donde no estorbe al automóvil, que es el costado izquierdo, o donde sea seguro para el ciclista, que es el costado derecho. Fue una discusión técnica profunda entre arquitectos e ingenieros, arquitectos de visiones del siglo pasado, arquitectos de visiones del siglo presente, pero fue una gran discusión sobre qué es lo que tenemos que priorizar en la seguridad de la ciudad. Un segregador físico verde y remontable que nos permitiera garantizar la interacción con el espacio y darle esas características de conectividad ecológica y de diversidad al corredor. Adelante. Dale, adelante. Atrás un momento que este es importante. Mejoramiento del espacio peatonal, una de mis características favoritas. Yo quiero que vean esta fotografía del costado izquierdo. Esto es lo que era el andén, acera, banqueta, vereda, depende de cómo lo llamemos en el contexto latinoamericano. Esta es la realidad de nuestro espacio público peatonal de las ciudades. Cada uno va construyendo su acceso a la vía como más le conviene, ¿cierto? Con escalas, con unas rampas, un espacio peatonal interrumpido y absolutamente inaccesible. Hicimos un trabajo que posiblemente lo vemos ahora mejor en una fotografía, de nivelación de todo ese espacio. Y encontramos mucha resistencia de la misma comunidad, decía no me dejan salir a la calzada. Y encontramos que este tema no era únicamente un tema, de pronto es que no tiene pilas, este tema no era un tema únicamente de ciclistas, ni de personas que tenían una visión distinta. Aquí este era un tema de profunda visión de inclusión de la ciudad, de las personas de la tercera edad, de las mamás con sus coches de bebé, de las personas que iban al mercado y llevaban un carrito de compras y volvían con ellos a su casa. Adelante. El quinto elemento, hacemos una intervención integral de intersecciones, le llamamos intersecciones seguras, donde ustedes ven lo que hacemos es reducción de los vehículos, un poco lo que planteamos es, hey vehículo, automóvil, eres tú el visitante de este espacio, este es un espacio para las personas. Cada una de las 59 intersecciones que intervenimos tienen pasos a nivel para los peatones, plataformas únicas, pompeyanos, donde el vehículo y el automóvil tiene que reducir su velocidad y comportarse como un visitante en el espacio. Hicimos una intervención y renovación de los rebajes para garantizar accesibilidad peatonal en la totalidad del corredor. Ya ahora sí mejoró. Paraderos, incorporación de la dinámica del transporte público en el corredor, más y mejor espacio público.
Tomamos esos espacios residuales donde se utilizaba para estacionar motocicletas, automóviles, donde nadie los utilizaba, donde se utilizaba para dejar basura, y empezamos a generar nuevo y mejor espacio público a partir de esos espacios residuales. Casi 7.000 metros cuadrados de nuevo espacio público donde convertimos espacio para estar, para disfrutar el corredor, para sentarse a leer, para que los niños volvieran a jugar. Mobiliario complementario, un poco una innovación que quisimos llevar sobre cómo empezamos a través del mobiliario a dar mayores comodidades al ciclista, bicitalleres, escaleras con canaletas para el ascenso de bicicletas, cicloparqueaderos. Mejoramiento de la iluminación, hicimos toda una renovación porque una de las cosas que nos decía la comunidad era: sí, muy bonito, van a hacer espacio público, van a hacer una ciclorruta, pero esto es un corredor oscuro, peligroso, no queremos salir al espacio. Entonces sabíamos que la iluminación y el mejorar las condiciones del entorno era un factor importante. Hicimos todo un mejoramiento y modernización del alumbrado público a sistema LED. Paisajismo, revitalización ecológica del corredor, plantamos 110 nuevos árboles, 10.000 especies menores, volvieron las mariposas al corredor que se habían ido por cuenta de los vehículos particulares. Y lo llevamos con nuestras estaciones de nuestro sistema de bicicleta pública como una estrategia para que ese corredor fuera efectivamente utilizado. Aquí les paso rápidamente y con esto termino, un poco el antes y después de este corredor, espacios completamente corrosivos para las personas y para el peatón, únicamente dejados a la movilidad motorizada, se abren otra vez para que las personas caminen o sencillamente estén. Antes y después, la calzada cómo se convierte en un espacio donde todos tenemos el derecho a utilizarlo. Adelante. Los niños vuelven a la calle, vemos hoy niños que salen después del colegio, después de la escuela, a tratar de montar su bicicleta en este espacio que creíamos que era únicamente para los jóvenes que iban a utilizar la bicicleta. Los niños vuelven a la calle, adelante. Niños, vemos niños todo el tiempo y por todos los lugares. Hacemos espacios coherentes. Miren, este es uno de los espacios que antes era una zona de maniobras confusas para el vehículo y solo únicamente para quienes se movilizaban en moto y en auto, y hoy se convierte, es una foto desactualizada, pero se convierte en un espacio para estar, para vivir y para sentir la ciudad. Adelante. Dale. Este es un ejemplo de un espacio residual que convertimos en un lugar de juego para los niños. Un lugar que era sencillamente para estacionar vehículos. Esto es lo que hicimos en la calle que les decía, cómo hacemos ese trabajo de nivelación y de garantía de accesibilidad universal en el espacio público. Adelante. Ejemplos como este, los 2 carriles vehiculares y un andén en pésimas condiciones se convierten en un espacio con privilegio para la circulación y para la vivencia de las personas. Las famosas líneas de deseo, quienes cuando diseñamos la ciudad las diseñamos con una lógica de escritorio, pero finalmente las personas utilizan el espacio como mejor lo quieren hacer, la manera más directa, más cómoda, incluso más segura en el caso de nosotras las mujeres. Materializamos con infraestructura esas famosas líneas de deseo. ¿Dónde quieren ir las personas? Allá llevamos la infraestructura. Espacios como estos, las intersecciones, las convertimos, pasamos de intersecciones para vehículos confusas, agresivas para las personas, a espacios donde el vehículo funciona y entra como un invitado. Adelante. Adelante. Esto que ven atrás, esto que ven ustedes aquí es un jardín de niños de 2 a 3 años, un jardín infantil, un kinder. Y estos niños del kinder salen hoy todos los días a cruzar por esta infraestructura a un parque que queda al frente, al otro lado de la quebrada, que antes no lo podían hacer por lo difícil que era el entorno para circular. Y ya con esto, adelante, y con esto termino. Adelante. Con esta reflexión, yo creo, y Gise también lo decía ahora en la conferencia, yo creo que uno de los mayores retos que tenemos quienes temporalmente o de una manera más permanente hemos hecho parte de los procesos de transformación de la ciudad es la poca comprensión que a veces sentimos que existe por parte de la sociedad. Nos desgastamos haciéndole entender a esa sociedad que estamos trabajando por hacer una ciudad más incluyente, por hacer una ciudad más democrática, por hacer una ciudad mucho más amable para la vida de todas las personas, indistintamente de la forma que utilicen para movilizarse, si tienen vehículos, si tienen moto, si tienen una motocicleta, si tienen para utilizar el transporte público o sencillamente tienen sus pies para caminar. Y en este trasegar que nos encontramos con protestas, insultos, ofensas muchas veces
por lo que estamos haciendo, hemos encontrado que a veces hay algo más allá de una resistencia de una élite que no quiere cambiar la ciudad. Y pareciera que en esta sociedad del siglo XXI hemos empezado a tener un miedo profundo al espacio público, como si el espacio público se hubiera convertido en una amenaza más que en el lugar tradicional del encuentro entre nosotros las personas y el lugar donde todos podemos ser iguales. Y creo que el principal reto que tenemos es ese, es cómo volvemos a poner a las personas en el centro de las prioridades en el diseño y en la gestión de la ciudad. Insisto, tomamos las decisiones pensando en la movilidad del 25%, en el mejor de los casos, de quienes viven en la ciudad, que son quienes tienen acceso a un vehículo y a una motocicleta, que somos los privilegiados posiblemente, pero el 75% de nuestras ciudades no tiene más que el espacio público para desplazarse y no tiene más que el espacio público para el encuentro. Con esto termino, y es cómo convertimos ese miedo y ese espacio que nos rechaza y nos invita a estar encerrados a un espacio como estos donde las personas pueden volver a salir y sobre todo las mujeres podemos sentirnos cómodas, incluidas y seguras en el espacio y en la ciudad. Muchas gracias. Muito obrigada, Viviana. Inclusive, quando eu estava aqui fazendo sinal, você fechou na hora. Muito obrigada. Então, passamos agora para a Daniele. Daniele, por favor. É uma alegria, acho que estar aqui dividindo essa mesa com a Viviana e com o Marcos, e obrigada, Josélia, pela mediação. Acho que depois vai ser difícil competir com a fala da Viviana. Acho que no Brasil a gente ainda está engatinhando, que eu queria muito ter um gestor com essa visão, ainda tem, apesar da Colômbia ter problemas muito parecidos com a gente, eu acho que no nível municipal, pelo menos, estão tentando fazer alguma coisa, que a gente acho que está numa época aí num buraco negro. Mas eu vou mostrar, é uma apresentação bem mais técnica, acho que aqui no Brasil a gente ainda está identificando o problema, e é isso que eu vou mostrar para vocês. É um estudo que a gente fez no Recife, no ano passado, entre 2017 e 2018, sobre foi a primeira tentativa de explorar o tema de mobilidade e gênero que o ITDP fez no Brasil. E, bom, acho que, na verdade, eu me esqueci de me apresentar. Eu sou a Daniele, eu sou gerente de transportes ativos do ITDP Brasil. Deixa eu ver. E o ITDP é um Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, é uma organização internacional sem fins lucrativos. E a gente está presente em 7 países, a sede é nos Estados Unidos, mas a gente trabalha majoritariamente com foco em países em desenvolvimento. Então, eu trabalho com mobilidade a pé e às vezes, atualmente, a gente está com 100 projetos com bicicleta, mas eu estou aqui hoje representando, na verdade, quem coordenou esse estudo foi minha colega Letícia Bortolom. E o ITDP, a gente trabalha em parceria com... Está funcionando? A gente trabalha em parceria com governos locais, normalmente, algumas vezes com o governo federal também, promovendo a mobilidade urbana sustentável e equitativa. Tá? Então, em algumas situações, a gente tem parcerias com a sociedade civil organizada também. Então, a gente trabalha aí tentando puxar essas agendas, tentando avançar essas agendas, dando assessoria, produzindo dados, uma série de estudos. Tudo que a gente publica está no nosso site, então, esse estudo que eu vou apresentar aqui também está completo no nosso site. E eu vou passar, então, brevemente por esses pontos, vou dar uma contextualização de onde saiu esse estudo, vou mostrar os resultados do estudo para vocês. Certo? Espero conseguir fazer em 20 minutos. Mas esse estudo ele nasceu, como eu disse, foi realmente o primeiro estudo que a gente fez tentando explorar a questão da mobilidade e gênero. Foi uma provocação de um dos nossos financiadores, a Oco Foundation, que já tinha todo um trabalho de gênero no Recife, e a gente estava começando a trabalhar lá, e eles fizeram essa provocação. Então, vocês trabalham com mobilidade, como é que a gente junta essas duas pautas? Então, foi um estudo exploratório. A gente sentou com várias organizações da sociedade civil do Recife para entender o que a gente deveria olhar, a gente falando do Recife, quais eram os pontos que a gente deveria elencar, quais deveriam ser os objetivos desse estudo também. Certo? E o estudo ele parte de uma premissa de que o planejamento responsivo ao gênero ele precisa considerar as diferenças entre os gêneros. Certo? Essa é a premissa principal. Então, que a gente tem aí
que cada gênero tem interesses ou necessidades específicas. Então, a gente reconhece isso, a gente reconhece também que aqui a gente está usando o gênero de uma maneira, a palavra gênero de uma maneira muito genérica, então a gente está falando de acesso de mulheres, aqui a gente não está falando, a gente está falando de mulheres cisgêneros, a gente não está falando de outras questões que precisam de um outro estudo bem mais amplo. E a pergunta que surgiu dessa conversa com essas organizações da sociedade civil são: quem são as mulheres em situação de maior vulnerabilidade, com menor acesso e potencial à cidade? Então, foi um entendimento de que, sim, a gente tem questões de gênero, a gente sabe que a mulher acaba... Mas que a gente precisa, estando no Brasil, num país racista e desigual, a gente precisa olhar para um recorte de renda e raça também. Tá? Então, foi esse o foco do estudo. E vou dar só um panorama antes de entrar no Recife. O que é a situação do Brasil hoje? Isso aqui é um estudo, são dados do IPED, um estudo feito em 2015. Então, quando a gente fala de acesso às oportunidades de emprego e renda, tentando explicar também por que a gente focou em renda e raça, porque o comportamento da mulher branca no Brasil ele se assemelha mais ao comportamento ou às condições de acesso do homem branco do que da mulher negra. Tá, então, a escala que a gente tem é essa. Primeiro, questão de acesso à cidade e renda e emprego, e todas as questões relativas a gênero. Primeiro, o homem branco, depois a mulher branca e o homem negro e a mulher negra. Tá? Então, a gente tem essa escala. Então, em várias situações, o comportamento da mulher branca se assemelha mais ao homem branco. E a gente sabe que a mulher tem toda aquela a tripla jornada, a Viviana já falou disso aqui, então eles têm padrões de mobilidade diferentes, então o homem costuma fazer mais pendulares, e o que a mulher branca também costuma fazer deslocamentos pendulares, não, se a gente comparar com mulheres negras, enquanto, em geral, o padrão da mulher de viagens é mais distribuído ao longo do dia. A mulher está na rua no horário entre-pico, que a nossa rede de transporte é programada para funcionar bem no horário de pico. Então, a mulher está ali exposta também a essa vulnerabilidade, porque vários dos deslocamentos dela são durante o dia. Tem esses deslocamentos encadeados. Pode passar. Renda, então, a desigualdade entre mulheres brancas e negras no Brasil. 18% das mulheres que trabalham com alguma ocupação no Brasil são... Desculpa. 18% das mulheres negras trabalham são domésticas, enquanto esse número para mulheres brancas é 10%. A mulher negra ganha menos também, ela ganha 88% do salário mínimo, enquanto a mulher... E 84% do que ganha a mulher branca. Pode passar. Isso, panorama geral do Brasil, para a gente chegar no Recife. E os objetivos do estudo, então, a gente realmente queria entender, começar a explorar essas questões de mobilidade e gênero, e sair com recomendações para políticas públicas no Recife. Tá? Então, é um primeiro entendimento, o que são essas pautas quando a gente fala em termos de Brasil. A gente tem muita literatura, muita não, na verdade, a gente tem alguma literatura estrangeira, mas a gente realmente queria aprofundar o tema aqui no Brasil. E a gente fez o trabalho, ele foi dividido em duas etapas. Primeiro foram grupos focais, foram 5 grupos focais, 50 mulheres de classe C, D e E. Aqui moravam em regiões da periferia do Recife. E depois a gente fez um diagnóstico mais geral do Recife e da região metropolitana. Esses foram os temas que foram abordados nos grupos focais. Então, visão sobre a cidade, bairros onde essas pessoas moravam, essas mulheres moravam, como é que era a questão da educação e do lazer das crianças. A grande maioria das mulheres tinham filhos. Segurança viária, segurança no trânsito, como é que elas se sentiam em relação a isso, como é que era a convivência com o transporte público, bicicleta, qual era a percepção sobre a bicicleta, e a cidade desejada também, qual era a cidade, elas foram questionadas sobre qual cidade elas gostariam de viver. E o que saiu aqui de uma maneira muito sucinta, os grandes pontos que apareceram nesses grupos focais com essas 50 mulheres, que o problema, na verdade, é bem maior do que mobilidade e violência. Tá? Então, foi muito difícil chegar no assunto cidade e mobilidade, porque a violência domina, tanto a criminalidade quanto a violência sexual. Então, foram aquela que a gente sabe, mas é difícil, às vezes... Tá ruim esse aqui também? Nem tinha percebido. Então, precisou ser rompida essa barreira da violência para realmente conseguir falar de mobilidade.
Tá, então, acho que já ficou um recado muito claro, que vamos tratar depois, no fim do estudo, que a gente não consegue, a gente precisa tratar dos dois temas juntos. Tá? Não adianta só como política pública a gente focar em mobilidade quando a gente está falando de pessoas que vivem em situações de muita vulnerabilidade. Tá? Então, foi ressaltado também a baixa qualidade de transporte público, de superlotação, a falta de acesso a alguns lugares, a falta de frequência do sistema de ônibus, especialmente de noite, e durante o final de semana, que elas não conseguem ir de casa, custo de tarifa, calor. Então, Recife tem um BRT, e a gente já tinha feito um estudo sobre esse BRT antes desse estudo, e o BRT ficou... Foram apontados muitos problemas também, porque realmente existem, mas, de uma maneira geral, o BRT ficou um pouco melhor qualificado do que os ônibus convencionais por ter ar-condicionado, por ter a estação, as mulheres se sentiam mais seguras dentro da estação do BRT do que num ponto de ônibus onde elas estão totalmente isoladas. Então, por algumas questões de ser um pouco mais rápido, de ter prioridade, então foi levantado isso. A bicicleta foi um tema que precisou ser inserido, que não veio à tona de maneira natural, mas, quando foi provocado, foi a única oportunidade onde as mulheres sorriram, e que foi tipo, bicicleta, meio com... Ia ser bacana se a gente pudesse andar de bicicleta. Tá? Foi um pouco essa a reação. Elas têm muito medo, o que foi isso, tem muito medo de atropelamento. Ops. Agora eu consegui. Duas questões que apareceram bem fortes também, que foi o comportamento geral da sociedade, um sentimento de exclusão. Então, o individualismo que reina na nossa cidade, em geral, na nossa sociedade, e também essa exclusão pelo governo. Também poucas das críticas chegaram a ser críticas para o governo, porque são áreas onde o Estado não está presente. Então, é um descrédito total do Estado, porque realmente são áreas que não têm suporte nenhum do Estado. Bom, fechando a parte dos grupos focais, então, a gente fez também um diagnóstico geral da região metropolitana do Recife, tentando olhar para essas questões de gênero e mobilidade. E eu vou trazer agora alguns dados mais gerais. Então, em 2000, dados aí já são uma pesquisa secundária. Então, em 2010, as mulheres eram mais da metade da população do Recife, e cerca de 60% dessa população era negra. Pode passar. 65% das mulheres no Recife andam de ônibus e a pé, que corrobora muito com o que a Viviana falou também. Tá? Só 30% dos deslocamentos para trabalho ou escola das mulheres é feito em veículos motorizados. E esses momentos de caminhada ficou muito claro nos grupos focais, que eram momentos de medo e apreensão. Tá? Então, não é uma caminhada porque eu quero caminhar, é uma caminhada porque eu sou obrigada, e eu ando ali com a chave na mão. Realmente, a situação, acho que se parece muito aqui. Né? A gente fez algumas análises também de PNT. O PNT é um indicador que o ITDP tem monitorado para algumas capitais brasileiras. E ele diz respeito à cobertura do sistema de transporte. Então, a gente avalia qual a porcentagem da população que vive até 1 quilômetro de distância do sistema de média e alta capacidade. Isso considera BRT, VLT, metrô e trem. Então, a gente monitora algumas cidades. E a gente já monitorava, e depois desse estudo, acho que o grande aprendizado para a gente, depois desse estudo do Recife, foi que a gente precisava entender como é que era esse recorte de raça e renda no Brasil. Então, depois desse estudo, a gente passou a monitorar recortes de raça e renda para outras cidades do Brasil também, não só para o Recife. E o que a gente viu foi que, em geral, no Recife, se a gente pegar a população toda, essa linha do meio, 24% da população vive até num raio de 1 quilômetro de distância do transporte de alta capacidade. Se a gente desmembrar esse dado para mulheres negras, ele baixa para 22%, e mulheres com baixa renda é 24%. Na verdade, até nos surpreendeu, a gente achou que a desigualdade fosse maior, mas também não é um padrão que se manifesta em outras cidades brasileiras. Tá? Tem outras cidades brasileiras, Curitiba é a que tem maior desigualdade, que é 8% de diferença na cobertura entre mulheres brancas e... Deixa eu não passar o dado errado aqui, mas... Isso, mulheres de baixa renda aqui, Curitiba é 19%, e mulheres negras, 15%. Tá? Então,
a população total, 23% está vivendo no entorno do transporte público em Curitiba. Então, tem cidades mais desiguais nesse sentido de distribuição da malha de transporte. E a gente fez a mesma análise para a rede cicloviária, também aí com um buffer de 300 metros. Então, qual é a porcentagem da população da cidade que vive até 300 metros da rede cicloviária? E a diferença também foi de 1% entre mulheres com baixa renda e mulheres negras. Recife não tem uma boa cobertura de malha cicloviária, a cidade que hoje tem em torno de 40% da população vivendo a menos de 300 metros de uma ciclovia ou ciclofaixa é Fortaleza. E essa avaliação da bicicleta, ela também está muito conectada com o que a Viviana falou, porque a mulher ela tem essa necessidade de deslocamentos mais curtos. Então, ela precisa chegar na creche, ela precisa ir ao mercado, fazer compras. Então, a bicicleta ela é muito útil nesse sentido. Ela tem um potencial de utilização muito grande pela mulher. E a gente resolveu fazer uma análise, então, da quantidade da distância dos postos de saúde. Tá? Então, a gente avaliou isso também. A localização de creches, postos de saúde, estações de transporte e média e alta capacidade em relação à infraestrutura cicloviária, e 11% dos postos de saúde, 15% das creches públicas e 14% das estações de transporte público estão numa cobertura aí de 300 metros, estão a uma distância de 300 metros da rede cicloviária. Então, tentando aí entender também a intermodalidade, quanto que a gente consegue chegar nessas estações de transporte público de bicicleta. E uma avaliação de creches. Então, a gente identificou que aí em 55% dos bairros do Recife não tem uma creche pública. Tá? Então, todos esses aspectos aí, só aumentando a vulnerabilidade da mulher. Tá? Então, aqui, vou passar, para não me estender muito. Gastos com transporte também a gente avaliou, a gente fez a proporção aí da renda média com a tarifa, com base em 2015, que é o dado que a gente tinha. E a mulher negra ela gasta 25% da renda média com transporte, enquanto o homem, em geral, gasta 16%. E aqui também alguns extratos do estudo dos grupos focais. Sabe? Então, como eu mencionei antes, então, uma das coisas que se ressaltou muito foi a espera no ponto de ônibus. Então, quanto isso gera medo, a esperar o ônibus sozinha. Questões de clima e da intempérie também, o ponto de ônibus não é protegido, então, do calor, de ficar esperando ali a chuva, todas as condições. Se levantou muito também a questão da localização do ponto de ônibus. Então, que as mulheres se sentiam mais seguras se elas estivessem num ponto de ônibus, obviamente, onde a gente tem algum comércio, algum outro tipo de atividade. Isso aqui é a questão da segurança das ruas, da quantidade de presença de pessoas nas ruas. Pode passar. Isso eu não esqueci. E juntando todo esse diagnóstico, mais as percepções dos grupos focais, a gente criou uma série de indicadores para a política pública no Recife, para incidir tanto sobre o plano de mobilidade quanto no plano diretor, que eram 2 documentos que estavam sendo discutidos na época. Hoje ambos foram enviados para a Câmara, e alguma coisa a gente conseguiu incidir. Então, vou passar rapidamente, eu não vou entrar nesses indicadores, eles estão todos descritos no documento, se alguém quiser conversar sobre eles depois, a gente está à disposição. Mas são 9 eixos. Tá? Então, mobilidade a pé, uso e ocupação do solo, que foi o que apareceu aqui, e o que foi não chegou, não digo surpreendente, mas que nos chamou a atenção, que muito das questões que apareceram como problemáticas nos grupos focais eram indicadores com os quais a gente já trabalhava, do termo de sustentabilidade do sistema de transporte. Certo? Então, chamou muita atenção que são coisas básicas, que a gente é uma cidade boa para todos, que o que quando a gente está trabalhando com questões de gênero e infância, no momento que a gente atende os grupos vulneráveis, a cidade ela é boa para todo mundo. Então, aqui é aquilo que eu falei antes, falou do entorno dos pontos de ônibus. Não, volta aí. Para o outro lado. Iluminação apareceu como uma necessidade também. Uso e ocupação do solo é isso, é a existência de algum comércio, alguma movimentação no entorno dos pontos de ônibus, principalmente, e a qualidade das calçadas. A gente
indicadores de bicicleta, depois indicadores de segurança viária, são 4 indicadores, então, muito também vindo do medo esse de circular na rua, a rua como um espaço de medo e de perigo, não só pela violência, mas também pela velocidade dos carros. Habitação e infraestrutura urbana, também condições básicas aí de vida, de habitação, da localização dessa habitação, que as mulheres preferem viver em condições piores, mas mais próximas do centro do que está numa região de periferia onde elas não têm acesso a nada. Indicadores de transporte público, então, como eu disse, a gente já tinha aí um estudo sobre o BRT, então a gente buscou aprofundar isso também, então tem indicadores tanto de desenho de infraestrutura de transporte público quanto de operação. Assédio e violência sexual também, então, a gente entendeu que realmente, se a gente quer falar de mobilidade de gênero, a gente precisa falar de violência. E educação também, porque muitas dessas mulheres têm filhos e quem acaba definindo o padrão de mobilidade delas durante o dia é a criança. Gastos com transporte e, por último, um indicador de mulheres na administração pública, que a gente também entendeu que era importante para acompanhar o crescimento que a gente espera, né? Que a gente gostaria um dia, que tenha alguma certa representatividade, que hoje ainda é muito baixa. Então, para fechar, a gente puxou então algumas recomendações, tá? Então, esses foram indicadores, a gente também fez algumas recomendações, que eu não vou entrar em fundo, mas eu acho que, de maneira geral, foi isso que a gente precisa. A situação que a gente está no Brasil hoje ainda é de diagnóstico, tá? A gente ainda tem muito pouca política pública pensando em equidade de gênero, e que a gente realmente precisa monitorar. Enquanto a gente não tiver estudos e a gente não tiver esses dados, é muito difícil a gente conseguir avançar com a política pública, porque fica aquela história que a gente ouve muito hoje em dia, é mimimi, né? Então, não é mimimi, a gente tem dados aí bem sólidos para dizer que realmente existe uma desigualdade que precisa ser trabalhada. E, como eu disse, então, a gente conseguiu realmente o plano diretor, hoje, do Recife, menciona, pelo menos, é um plano que ainda está em discussão, mas ele menciona de forma transversal a questão do gênero. O plano de mobilidade, eles fizeram lá uma série de itens para as próximas pesquisas origem e destino, e elas mencionam a necessidade de ter um recorte de raça e de renda e de gênero também, que é uma coisa que nunca tinha sido feita no Recife. Então, a gente considera isso dois pontos duas vitórias, na verdade, apesar de que pequenas, a gente sabe aí como é que a legislação brasileira é, muitas vezes o que está escrito no papel não vira realidade, mas se a gente não começar por aí também não acontece, então a gente ficou bastante feliz com isso. E, internamente, também a gente passou a incorporar esses indicadores e estudar, fazer essas análises em outras cidades, e acho que tem surgido bastante interesse pelo assunto. Acho que a boa notícia é essa, tá? A gente tem sido muito procurado por causa desse estudo, e que realmente tem aí uma demanda, e eu acho que o assunto está crescendo no Brasil. Então, queria agradecer, acho que isso, não sei quanto tempo, nem perguntei se passou o tempo ou não, mas era bastante dados, bastante informação, mas acho que a mensagem é essa, a gente realmente precisa aprofundar e ter informação para conseguir avançar com essas pautas. Muito obrigada, Daniela. Eu acho que os assuntos, né, quer dizer, o assunto é o mesmo, mas as palestras, né, estão se encaminhando, estão se concatenando. E então agora vamos para ouvir o nosso colega Sérgio Souza. Sérgio não, Marcos, desculpa. Marcos. Obrigada. Josélia, quanto tempo nós temos? Meia hora, né? Vamos ver então, aqui. eu vou tentar correr um pouquinho, vou ver se a gente consegue falar em 15 minutos, para que nós tenhamos ao menos 15 minutos de bate-papo. Tá bom, Marcos, obrigada. Bom, meu nome é Marcos de Souza, eu sou jornalista, eu não sou arquiteto, mas eu trabalhei muitos anos em publicações de arquitetura. Antes disso, na Folha, trabalhava com cidades, com urbanismo. Trabalhei na arquitetura e urbanismo, que hoje é finada praticamente. Trabalhei na Projeto Design, desenvolvi projetos para o Sinaenco, que é o sindicato que reúne as empresas de arquitetura e engenharia. E nós, por volta de 2006, desenvolvemos um projeto que era o Portal 2014, que era um projeto que procurava acompanhar os preparativos das cidades brasileiras, que seriam sedes dos grandes eventos mundiais, em relação
a infraestrutura de esporte, de transporte, de educação, enfim, toda aquela expectativa que se tinha de que algo pudesse mudar com a vinda dos grandes eventos esportivos, o que acabou não acontecendo. Por favor, você podia acionar o próximo slide? Bom, esse é o portal Mobilize, no qual nós trabalhamos. O endereço é www.mobilize.org.br e na verdade, foi criado por um cara que chama Rick Ribeiro e que acompanhava o trabalho que nós fazíamos nesse portal da Copa. E quando ele decidiu, enfim, tem uma doença degenerativa, quando ele decidiu fazer o portal, ele nos chamou para organizar essa atividade. Então, é um trabalho que ele tem muita informação. Podia voltar? Ainda não. Ele tem muita informação de notícias, de estatísticas, de dados. E, num certo momento, em 2012, nós decidimos que deveríamos fazer também algumas pesquisas. Fizemos, em 2012, uma primeira avaliação de calçadas no Brasil, nas 12 cidades-sede, onde nós tínhamos correspondentes, além de Goiânia. Fizemos isso por quê? Porque consideramos que a mobilidade começa, evidentemente, da calçada. Uma dona de casa não consegue chegar ao ponto do ônibus, uma criança não consegue ir à escola se não tiver um caminho peatonal bem adequado, bem organizado. Adiante, eu queria mostrar duas fotos. Essa é a Avenida Tiradentes, em São Paulo, próxima da Estação da Luz, em torno de 1900, quando ela passou por uma remodelação e se tornou uma avenida importante, com uma urbanização parisiense, com calçadas, com alamedas, enfim, com toda uma arborização interessante. Próximo slide. É a mesma avenida, por volta de 2016, depois de ter sido transformada numa grande rodovia que cruza a cidade. Praticamente é um muro que separa os dois lados da cidade, um local ruim de estar por conta do ruído, da poluição, e do excesso de trânsito, enfim, um local em que as pessoas fogem, embora ali você tenha a Pinacoteca do Estado, o Museu da Língua Portuguesa, o Museu de Arte Sacra, enfim, uma série de atrativos culturais que poderia ser uma esplanada ligando esses dois lados, a avenida, e infelizmente ela se transformou nisso. Queria mostrar dois outros exemplos. Essa é uma rua num bairro de classe média de São Paulo, o bairro de Perdizes, a Rua Barão do Bananal, em 1953. A gente vê uma precariedade, as ruas de terra ainda, a vida não era perfeita, as pessoas não eram absolutamente felizes. Mas a gente nota que, nesses sobradinhos aqui do lado, as calçadas são absolutamente regulares, contínuas, não tem nenhum degrau. Próximo slide, por favor. A gente nota a mesma rua, hoje, ela tem toda a sua calçada compartimentada em entradas de carro que impedem a passagem das pessoas, ou seja, a chegada do automóvel, a difusão do automóvel como transporte de massa, né, aspas, de massa, fez com que todo mundo fosse obrigado a fazer uma garagem. Então, os mesmos sobradinhos, cada um deles criou a sua garagem. Bom, eu vou mostrar um gráfico aqui, foi gerado pelo ITDP, da colega Daniele Hope, e que nós retrabalhamos, que mostra a questão do espaço utilizado pelos meios de transporte. E que mostra que, evidentemente, o próximo slide, o automóvel ocupa muito mais espaço, uma pessoa andando de automóvel ocupa muito mais espaço na rua do que uma pessoa caminhando a pé. Esse gráfico é interessante porque ele compara, inclusive, os vários modos com sua utilização plena ou parcial. Então, mesmo um ônibus com baixa utilização, com poucos passageiros, ele pode gerar uma ocupação de espaço inadequada. Mas os automóvel é importante porque ele está muito presente em todas as cidades brasileiras. Adiante, o pedestre, volta, por favor, o pedestre ocuparia apenas 0,8 metros quadrados caminhando, quer dizer, o espaço que eu estou ocupando aqui para caminhar. Então, evidentemente, o modo de transporte a pé ele é muito mais adequado ao espaço público. Eu queria mostrar mais um slide, por favor, próximo. Uma questão de eficiência. Isso foi baseado em um trabalho do engenheiro Roberto Guidini, que procurou comparar a eficiência de modos de transporte. Uma pessoa a pé, uma pessoa de bicicleta, uma pessoa num automóvel com motor a combustão, e eu incluí aí uma pessoa com um carro elétrico. Aproximadamente 1 kWh de energia. Essa pessoa com
com 1 kWh de energia, que corresponde mais ou menos a 860 quilocalorias, que é mais ou menos um almoço bem servido, então a pessoa conseguiria percorrer alguma coisa como 15 quilômetros. Essa pessoa de bicicleta chegaria aí a mais 30 ou mais quilômetros, pedalando com uma velocidade de uns 15 km por hora. De automóvel, ela percorreria apenas 1 quilômetro. Eu calculei, dá aproximadamente 0,12 litros de combustível. Seria a mesma energia. Então, 1 quilômetro, e o carro elétrico tem um pouco mais de eficiência, ele consegue fazer 5 vezes mais. É importante pensar que o automóvel ele tem uma eficiência em torno de 22% apenas, ou seja, de cada 5 litros de gasolina que a gente coloca, apenas um deles é usado efetivamente para mover o automóvel. O resto é gerando calor e gerando energia para outras finalidades. Adiante, aí nós avançamos e mostramos que, em São Paulo, por exemplo, eu não tenho dados de outras cidades do Brasil, mas em São Paulo, segundo a pesquisa Origem e Destino do metrô, mais de 40% dos deslocamentos feitos de carro na cidade percorrem menos de 2,5 km, ida e volta, ou seja, são pequenas saídas para ir ao mercado, levar o filho à escola, ir até a academia, que podem ser, inclusive, alguns deslocamentos feitos por mães com filhos, mas veem que são deslocamentos que poderiam ser feitos tranquilamente a pé, se a gente tivesse uma boa infraestrutura peatonal. E mais 20% percorrem até 5 quilômetros. Então, são 60% dos deslocamentos não chegam sequer a 7,5 km. Então, é um número muito pequeno que poderia ser feito de bicicleta ou poderia ser feito a pé com facilidade. Aqui tem um exemplo de algumas campanhas que nós fizemos, Calçadas do Brasil, a campanha Sinalize, que verificou a sinalização viária, e outras ações. Eu queria o próximo slide, por favor. Essa é a campanha que nós estamos agora, este ano, e foi resultado de um trabalho de praticamente 4 anos. A Danielle Hope, inclusive, colaborou conosco no desenvolvimento dessa atividade, porque nós procuramos fazer um levantamento de todas as avaliações, de todas as metodologias de avaliação de caminhabilidade disponíveis pelo mundo. Ouvimos especialistas brasileiros que trabalham com o assunto de caminhabilidade, e, a partir daí, desenvolvemos uma metodologia que pudesse ser aplicada em todo o território brasileiro, enfim, com cidades muito variadas. É uma coisa difícil, até porque cada cidade tem sua particularidade, mas nós procuramos estabelecer uma média e desenvolver essa metodologia. Isso foi feito em 27 capitais. Curiosamente, praticamente 70% das pessoas que participaram dessa avaliação são mulheres. E boa parte das pessoas que trabalham, que estudam, que pesquisam, que organizam trabalhos relativos à caminhabilidade, são mulheres. O que é um indicativo de que, de fato, é um assunto que sensibiliza muito mais o público feminino do que o público masculino. Eu incluiria aí também idosos, eu já estou nessa faixa, né? Completei 65 anos a semana passada, e nós teremos um país de idosos, seremos um país de gente muito idosa nos próximos anos. Então, o país precisa se preparar para essa mudança, porque uma cidade que for adequada para pessoas com deficiência, para idosos, para crianças, ela vai ser uma cidade boa para todo mundo, segura para todo mundo e tal, como já foi dito aqui pela Viviana e pela Danielle. Um pouquinho adiante, vamos adiante, por favor. Adiante, são os nossos patrocinadores da campanha. Adiante, por favor. Próximo. Eu vou falar um pouquinho de critérios. O próximo. Bom, nós trabalhamos, no geral, com 13 indicadores, divididos em 4 subitens. Um primeiro item foi acessibilidade, que significa a calçada em si. Né? Deixa eu me colocar para cá, ficar mais perto do povo aqui da esquerda. 4 pontos, que são a regularidade do piso, a largura total da calçada e a faixa livre, a inclinação transversal, ou seja, a existência ou não de rampas de automóveis na calçada, e a existência de barreiras e obstáculos que atrapalhem o circular, e rampas de acessibilidade nas esquinas, permitindo que as pessoas passem com cadeiras de roda, com carrinhos de bebê, com carrinhos de compras, enfim, com equipamentos que tenham rodas. O próximo slide, esse é o primeiro, enfim, são esses 5 itens
que compõem o item acessibilidade, que é a calçada em si, que é o caminho por onde se caminha. O segundo tópico é o tópico de sinalização. Nós observamos as faixas de pedestres, a localização, a conservação das faixas de pedestres, se elas estão colocadas na linha de desejo de circulação do pedestre, a existência de semáforos digamos, o tempo, inclusive, semafórico, se os tempos semafóricos são adequados ou não, e também a existência de mapas e placas de orientação voltadas para pedestres, ou seja, infraestruturas que permitam que as pessoas saibam onde estão e para onde irão. Adiante, olhamos também aspectos de conforto, que eram coisas que já vínhamos notando, tínhamos notado anteriormente, que são itens como o ruído urbano e poluição atmosférica, que acabam interferindo na decisão de uma pessoa andar a pé ou pegar um carro para circular por uma determinada avenida. Se a avenida é muito ruidosa ou é muito poluída, as pessoas tendem a fugir dessa rua, mesmo que ela tenha uma boa calçada, uma boa infraestrutura de caminhar. E olhamos também a existência de arborização e de mobiliário de conforto. Podia voltar um pouquinho, por favor? Então, mobiliário de apoio, se a pessoa se cansa, para ela descansar e coisa e tal. Olhamos ainda o último item, que foi o item de segurança, por favor, adiante, que é um item importante para pessoas idosas, para mulheres, para crianças, enfim, que tem a ver com também uma decisão. Hoje as pessoas utilizam o carro também como um tanque de guerra para andar na cidade e se defender de eventuais agressores. Então, segurança nas ruas é uma coisa muito importante. Adiante. Pode adiante, por favor. Então, nós trabalhamos com formulário online, um formulário que está no Google, que pode ser acessado no site da campanha, inclusive, e também um formulário impresso para que as pessoas pudessem olhar esse formulário e atribuir suas notas. Adiante. Tabulamos esses dados, adiante. Esses formulários geraram, pode voltar, por favor, geraram planilhas Excel, e a principal planilha, com todos os dados das 900 avaliações, das quais 835 foram consideradas válidas, estão disponíveis lá no site, as pessoas podem olhar, tem fotos, tem detalhes, largura do que foi encontrado, enfim, podem ser estudados. E nós vamos usar isso, inclusive, para desenvolver outros estudos e algumas sugestões para os governantes. Eu queria mudar a apresentação, acho que tem um outro PDF que a gente pode mostrar agora, que é interessante, que é o relatório, rapidamente, para que a gente possa conversar. Esse relatório também está disponível no site do Mobilize, no link da campanha Calçadas do Brasil, próximo. Pode ir rodando rapidamente. Queria para um pouquinho, volta um pouquinho só. Volta um pouquinho para frente agora. Esse é um exemplo, né, de uma calçada que a gente considera interessante, que é uma calçada que tem um bom piso, que ela é desimpedida, ela tem uma boa adequação de arborização, de paisagismo, um local agradável, tem bancos ali na frente onde as pessoas podem sentar, e é um local onde você tem um edifício do lado, que é um edifício público, que te oferece banheiro, enfim, alguma coisa se você necessitar disso. Então, para a pessoa que caminha, essa infraestrutura toda ela é necessária e tem que ser pensada como um sistema de caminhabilidade, tal como se pensa no sistema viário de automóveis, pensar num sistema de caminhabilidade para pessoas. Adiante, vamos lá, mostrando, a gente tentou reunir leis, normas, cartilhas que estão disponíveis no Brasil, né? Adiante, pode mostrar, adiante. A avaliação em si, já falei um pouquinho disso. Um pouquinho resultados. Esse é um mapa que mostra a média que foi dada a cada uma das cidades avaliadas, e o tamanho da esfera mostra a quantidade de avaliações que foram feitas em cada localidade. Então, para nossa surpresa, Porto Velho, por exemplo, foi uma cidade que teve muitas avaliações, porque 2 universidades participaram. Mas a gente conseguiu ter pelo menos 20 avaliações em cada localidade, todas elas no entorno de edificações públicas, que nós considerávamos que essas edificações deveriam ter melhores condições de caminhabilidade. Enfim, aí, adiante, por favor, adiante. E aí nós fomos mostrando, cidade por cidade, cada uma das 27 capitais, com as primeiras percepções que a gente teve desse estudo. Eu acho que nós podemos parar por aqui. Nós vamos agora reunir essas informações
retrabalhá-las para gerar documentos para serem entregues a cada um dos prefeitos. Nós estamos fazendo isso já. A ideia é primeiro entregar esse relatório e depois nós nos reunimos com os prefeitos, olhar detalhadamente cada uma das planilhas que foram geradas de cada cidade, tentando sugerir, enfim, mudanças, alguma coisa que possa melhorar essa condição de circulação. Aqui em Porto Alegre, a Cristiane, que está aqui, inclusive, ela participou com a gente na avaliação, e ela fez um comentário interessante, que você ter uma condição de caminhabilidade não significa apenas ter uma boa calçada, significa talvez ter uma calçada, sim, claro, é básico, ela tem que ter uma largura, ela tem que ser adequada para se andar em cadeira de rodas, mas tem outros fatores, tem uma série de coisas que são, às vezes, bastante subjetivas e que, para que a gente possa entender, de fato, ter um local bom de estar, de caminhar. Nós procuramos, né, com essa avaliação, tentar atingir essa subjetividade, olhar de uma maneira bastante subjetiva. Então, por isso que nós deixamos, se vocês olharem o próprio formulário, deixamos que as pessoas atribuíssem as notas dentro de uma determinada métrica, mas colocando muita informação qualitativa que ajude os governantes a repensarem as suas políticas em relação a esse equipamento de caminhabilidade. Em linhas gerais é isso, a gente poderia conversar, senão não vai dar tempo. Tá bom? Obrigado. Opa. Obrigada aos 3 palestrantes. Peço desculpa, inclusive, à plateia, mas eu não consegui fazê-los assim parar, né, controlar muito tempo, porque eu achei assim sensacional e eu acho que, inclusive, no momento onde a gente ainda está, principalmente aqui no Brasil, ainda como a Daniela falou, na fase ainda de diagnósticos, né? Então, quer dizer, precisamos conhecer e ter acesso a esses trabalhos, a esses diagnósticos, né? Para realmente possibilitar as políticas públicas, né, nessa área. Diferente, né, como a Viviana trouxe já algumas propostas, Marcos também apresentou, mas a gente precisa fomentar, né, e realmente dar visibilidade a essas pesquisas. Então, vamos em frente. Então, está aberto o debate, as perguntas. Já tem alguém ali. Olá, gente, bom dia. Meu nome é Vanessa, eu trabalho atualmente no CalBR. Primeiro, eu queria parabenizar os projetos, é muito bonito ver esse tipo de atitude. Eu passei a maior parte da minha vida morando numa cidade satélite de Brasília, Ceilândia, não sei se vocês conhecem. Já foi considerada a cidade mais perigosa do Brasil. E, infelizmente, a gente percebe que a questão de gênero é uma questão de segurança hoje no nosso país. Realmente, a desigualdade entre as mulheres e os homens no ambiente urbano faz a diferença. A gente vê a insegurança que a gente passa enquanto mulheres. E eu sou uma pessoa que tem a convicção de que a configuração do espaço ela muda o comportamento, sim, das pessoas. Então, é muito bonito esses projetos. Parabéns ao grupo. E a minha pergunta vai ser direcionada para a Daniele. Daniele? Não sei se eu estou errando o nome. Daniele, é o seguinte. Ontem eu assisti uma palestra aqui sobre o impacto e conflitos de grandes projetos urbanos. E eu assisti a uma palestra de uma moça que estava apresentando o projeto Estelita, do Recife, que faz parte de um grande projeto que se chama Novo Recife. E eu queria perguntar se você trabalha junto com esses projetos, porque esse projeto é um que está em desenvolvimento, ele, se não me engano, está na 3ª fase de 5, e é um projeto que engloba não só a mobilidade, mas toda a questão da cidade, do desenho da cidade. Eu queria saber se vocês trabalham junto com essas políticas públicas que já estão em andamento. Obrigada. Não, infelizmente, conheço o projeto, um pouco a polêmica toda, mas, infelizmente, não. A gente trabalha, basicamente, no Recife, hoje, foi esse estudo, a gente fez um estudo sobre o sistema de BRT também, e a gente está começando agora um outro trabalho voltado para a infância.
tá? Que a gente vai pensar em indicadores e avaliar alguma. A gente ainda tá em desenho, mas é um projeto piloto que envolve transporte público, infância e alguns indicadores para espaço público e infância também, mas não relacionado com estelita. Bem, Gostaria. aqui. Meu nome é Dara, eu sou de Aracaju, eu estou no 10º período e eu estou fazendo TCC sobre a cidade, sobre a perspectiva feminina. E eu estou fazendo lá de um bairro, que é o bairro que eu moro, o bairro assim, universitário, mas também tem um conjunto habitacional há muito tempo. Então, tem duas realidades. E eu achei, na primeira apresentação, quando falou da questão das bicicletas, né? Eu achei isso bem interessante, porque lá em Aracaju tem uma ONG chamada Ciclo Urbano, ela fez uma pesquisa sobre bicicletas e tal, e aí mostrava que a maioria das mulheres ela andava com alguém de carona, que normalmente era uma criança. E na pesquisa, quando eu fiz as entrevistas com as mulheres de lá tem muita ciclovia no meu bairro, e elas gostavam muito de bicicleta e se sentiam mais confiantes, sabe? Eu ando de bicicleta também e eu me sinto mais confiante, sabe? Acho que tem uma ideia de que você vai conseguir correr mais rápido de alguém, porque você está de bicicleta, não está a pé para correr. Mas, enfim. E só uma coisa que eu queria falar, todas as mulheres falaram de iluminação. Tipo, todas as mulheres falaram disso, que falta iluminação e que a iluminação traria mais questão de maior segurança. E a última coisa foi em relação àquele gráfico que tinha um homem branco, a mulher branca, o homem negro e a mulher negra. Eu entendo que a mulher branca realmente tem mais acesso, então, em relação a transporte individual. Então, em relação à mobilidade, sim, eu acho que é esse gráfico. Mas eu acho que em relação à segurança mesmo da mulher na rua, se você colocar um homem branco, a mulher branca, o homem negro e a mulher negra na cidade para caminhar pela cidade, as mulheres são mais vulneráveis, independente da raça, eu acho, sabe? Porque a questão da vulnerabilidade da mulher, dos crimes que podem acontecer com a mulher, eu acho que torna essa vivência para a mulher na cidade um pouco mais vulnerável do que é para o homem. Enfim, é isso. Obrigada. Vou responder. Eu acho que o IPEA tem um estudo focado, eu não saberia te dizer essa questão da violência, tá? Mas o estudo do IPEA tem um estudo focado em violência, né? Que deve ter lá, mas não sei de cabeça te dizer, mas talvez, provavelmente, e só acho que sobre lo que dices, quisiera solo como recordar si alguna vez han experimentado estar caminando con un amigo, con su novio, y ver cómo hombres y mujeres percibimos el espacio de una manera muy distinta. Entonces, lugares donde tradicionalmente los hombres solo ven soledad y oscuridad, para nosotros inmediatamente es igual a riesgo. Eso es una aproximación muy distinta a la ciudad. Yo, además de la iluminación, que es muy importante en la seguridad, creo que en nuestras ciudades la inseguridad es igual al espacio público vacío. Siempre que hay una calle sola, es una calle más insegura. Y la ciudad que hemos diseñado durante el siglo XX, que es una ciudad centrada en la movilidad motorizada, ha hecho que las calles se vacíen, no hay personas. Entonces, siempre que las mujeres nos enfrentamos a la ciudad y nos enfrentamos a una ciudad sola, desolada, siempre la percibiremos como una ciudad más insegura. Entonces, nosotros incluso en Medellín hemos unido, si de pronto han escuchado la historia de la renovación de Medellín, está muy ligada a ese concepto de recuperación del espacio y cómo el urbanismo social puede tejer una ciudad más incluyente, pero también aportar positivamente a la percepción y a la seguridad efectiva. Hay lugares que cuando vuelven las personas, cuando vuelven los niños, cuando vuelve la vida, cuando vuelve el comercio, se transforman en lugares más seguros, y creo que eso está directamente ligado a cómo las mujeres podemos ocupar y percibir mejor el espacio. Eu queria complementar exatamente isso. O centro das cidades brasileiras, o centro de São Paulo, por exemplo, é muito dinâmico durante a semana, nos horários de comércio.
Se você vai, por exemplo, ao Centro Cultural Banco do Brasil, no centro de São Paulo, as pessoas têm medo de sair a pé ou de bicicleta pelo centro por conta de ser um local vazio, completamente escuro. Então, acho que Porto Alegre, me parece que o centro da cidade também passou por um processo semelhante. Mas o que eu queria lembrar é que, na nossa própria avaliação, nós não pensamos em incluir iluminação, mas julgamos que seria complicado pedir que as pessoas fossem à noite nos locais para fazer as avaliações, até por uma questão de segurança. E, mesmo assim, em várias cidades, os avaliadores, lembrei agora de Boa Vista, a nossa avaliadora em Boa Vista comentou isso, que em Boa Vista o fator iluminação na calçada é fundamental para que uma mulher possa sair ou não à noite na rua, isso é óbvio. Então, eu acho que a iluminação, sem dúvida, na Europa a gente tem cidades em que tem o requinte de haver uma iluminação para os automóveis e uma iluminação na calçada, eu acho que é o correto, para que essa calçada, para que o local onde se caminha seja tratado com o mesmo cuidado com que é tratado o espaço dedicado aos automóveis. Eu não sei se a Daniela quer complementar, acho que sim. Essa questão da iluminação, a gente tem um índice de caminhabilidade também, que são uma série de indicadores para avaliar o espaço do pedestre, e a gente enfrentou a mesma dificuldade com a medição da iluminação. A gente tinha um indicador que era realmente pega um luxímetro e vai lá e avalia a quantidade os pontos de claro e escuro na calçada, mas a gente mesmo, durante as aplicações pilotos, teve uma situação no Rio, que a gente fez essa aplicação piloto no bairro de Santo Cristo, e que os consultores não puderam, era uma região que não dava para ir de noite. Então, a gente criou um indicador alternativo que é realmente contar a distância dos postes e entender se eles estão olhar se a lâmpada está aparentemente funcionando, se tem alguma árvore embaixo. Então, uma coisa mais realmente um indicador para esse tipo de situação. Então, está lá descrito. Mas eu queria só mais um comentário, porque essa questão da iluminação nos grupos focais do Recife, ela não apareceu. Ela apareceu quando foi provocada. Porque acho que é aquela situação, de novo, muito similar com a questão da mobilidade, onde você não tem acesso, você não se dá conta de qual é o problema. Sabe? Depois que o assunto foi trazido, sim, tem lugares escuros onde eu sinto medo. Mas, enquanto o assunto não foi abordado, não veio como uma demanda. Só para constar. Oi, eu sou a Camille. Eu queria perguntar sobre os indicadores, assim, porque vários deles eles avaliam vários aspectos bem físicos do local, como a qualidade da calçada, travessia, fluxo dos pedestres, que é uma coisa bem de microacessibilidade, assim, da caminhabilidade. Mas vocês conseguem, nesses estudos, incluir algum outro indicador para avaliar a macroacessibilidade de uma área ou acessibilidade em relação a outras áreas, para combinar indicadores? Te respondo pelo índice de caminhabilidade que a gente tem no TDP. A gente tem um indicador que chama, a gente tem são 6 categorias, uma delas é mobilidade, que realmente a gente criou com esse intuito. Não vou dizer que funciona perfeito, mas a gente fala aí de forma urbana, tamanho da quadra, tipo, então quão permeável é aquela área para o pedestre, e de frequência de transporte público também, de se aquela região ela está inserida dentro da cobertura de transporte público. Tá? A gente tem umas distâncias ali para transporte não me lembro de cabeça agora, mas tem uma distância para transporte de alta capacidade e outra distância para ônibus convencional e para a frequência, também dependendo da frequência dele. Foi a maneira que a gente encontrou de abordar, porque são 2 escalas bem difíceis de colocar, de se sobrepor. Eu queria fazer uma pergunta, posso? Eu queria fazer uma pergunta para a Viviana. É o seguinte, a Viviana mostrou vários exemplos de intervenções na cidade, de melhoramento das condições das vias, mas eu, quando penso em Medellín, penso nas áreas das encostas das montanhas, que foram as ocupações que aconteceram, enfim, nos períodos de crise, como aconteceram aqui no Brasil também. E como é que foram tratadas aquelas vielas, todas aquelas vielinhas íngremes? Eu sei que tem escadas rolantes, mas você poderia falar um pouquinho sobre isso, contar como é que foi esse desafio, como é que está hoje, né, em Medellín? Porque eu conheci há algum tempo atrás. Sí, esa es una de nuestras mayores retos y dificultades hoy en revertir ese modelo de movilidad. Nosotros, para quienes no conocen Medellín, es un valle muy estrecho,
funciona casi como una taza, como una olla, y además muy alejados de las lecciones del maestro Lerner, de cómo propiciar la densidad cerca a las zonas de fácil acceso al transporte público. Lo que hicimos por muchos años fue densificar en las zonas más altas del valle, en las montañas, ¿no? Entonces encontramos, además es un desorden urbano, es un error, digamos, equitativo para los barrios de ingresos altos y ingresos bajos, ¿no? Hicimos tanta densidad en los barrios de bajos ingresos como en los barrios de más altos ingresos, con el agravante que los de más altos ingresos pueden tener 2, 3 vehículos, más de un auto por miembro de la familia. Entonces, precisamente los cables aéreos, que son uno de los principales instrumentos de transformación que tuvimos a lo largo de la última década del siglo pasado, pues fueron una manera de superar esos problemas de accesibilidad en la alta montaña. Sin embargo, creo que es una de nuestras principales dificultades hoy, porque además en revertir el modelo de movilidad va a ser muy difícil en zonas donde vamos a tener desplazamientos largos, porque no hay usos mixtos que nos permitan tener pequeños desplazamientos y usos combinados. Tenemos hoy una tendencia a desplazamientos largos, de difícil acceso, espacio peatonal muy escaso y muchas dificultades para promover el uso de la bicicleta. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando de corregir lo que el maestro Lerner nos enseñó hace muchos años, y es ligar el planejamiento y el planeamiento urbano al modelo de movilidad. Es imposible tenerlos separados. Creo que cuando hablaba ahora de los arquitectos de la vieja generación, lo que digo es la arquitectura que por mucho tiempo pensó que uno era el diseño y la arquitectura y otro era la gestión de la movilidad. Creo que hoy en las ciudades de hoy eso no puede estar desligado, tiene que ser una misma lógica. Así como los arquitectos, los ingenieros de la vieja generación pensaban en velocidad, volumen y rapidez, ¿cierto? Y volumen para despachar en una vía, hoy el ingeniero de hoy tiene que pensar en una ciudad, digamos como una red y un espacio donde podemos tejer la vida todos. Entonces creo que nuestro principal reto es hoy, yo creo, discúlpenme ser un poco pesimista, porque infortunadamente en nuestras ciudades los intereses económicos de construir en las zonas donde es más barato para los constructores siguen siendo más poderosos que la capacidad de quienes toman las decisiones de revertir el modelo. Tenemos un nuevo plan de ordenamiento territorial que trata de revertir esa tendencia, de consolidar la densidad en la zona baja, donde hay accesibilidad, zonas planas, pero tenemos todavía muchas dificultades. Hoy Medellín empieza a ser protagonista de los rankings de congestión, precisamente porque es una ciudad que está dependiendo en exceso de la movilidad individual, por la difícil accesibilidad en las zonas de montaña, pero creo que es nuestro principal reto hoy. Olha só, tá bom, então, as pessoas que querem colocar, a gente fica ali, tá? Se alguém, para poder falar com eles, infelizmente, a questão aqui da organização, nós já esgotamos o nosso tempo. Mas muito obrigada, Viviana, Daniele e Marcos, a vocês, a todos os presentes aqui. Muito obrigada. E é um tema que, na verdade, né, é urgente tratar, né? E estamos, na verdade, só começando. Então, obrigada a todos e uma boa continuidade de CBA, né? Bom evento para todos. Obrigada.